Bem-vindos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bem-vindas ao programa Show Ansiedade. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico especialista em medicina de família e aqui eu te auxilio a diminuir os sintomas da ansiedade dentro de até 6 semanas. No tema de hoje, vou falar sobre um assunto extremamente solicitado e que vira e mexe a gente tem que sim falar a respeito, até porque é a forma com a qual a gente identifica quadros de ansiedade. Vou falar sobre os 7 principais sintomas físicos de ansiedade, beleza? Então, primeiramente, eu gosto de fazer aquela diferenciação clássica do que de fato é ansiedade patológica, né? Um transtorno ansioso, uma ansiedade que faz mal para a sua saúde, né? Que é um quadro médico, do que é aquilo que é uma ansiedade normal, tá? Porque às vezes utiliza-se o termo ansiedade, a palavra ansiedade, mas não necessariamente ela quer referir a mesma coisa, ela não quer dizer necessariamente a mesma coisa, tá certo? Então, nós temos ansiedade e friozinho na barriga, ansiedade mal posso esperar para chegar a tal dia, meu aniversário, Natal, Ano Novo, ou sei lá o que, alguma coisa que você anseia, tá certo? Isso no bom sentido. E aí a gente tem a ansiedade, poxa, que você fica com palpitação no peito, que você fica com tremor, que você sente dor, e é justamente isso que a gente vai falar. Quais são esses sintomas? E vamos aprofundar em cada um deles e nas consequências possíveis. Então, o tema de hoje, justamente, vou abordar os 7 principais sintomas físicos. E quando eu falo físico, justamente, são sintomas que eles vão ser refletidos no seu corpo, que de certa forma você vai sentir fisicamente. Não é uma coisa, às vezes, psíquica, porque eu sei que, por exemplo, a ansiedade, ela pode causar, por exemplo, um fardo mental. A pessoa ela parece que tem uma sensação de desânimo, um peso na cabeça. Mas muitas vezes isso não é necessariamente físico. Físico, quando eu falo, são coisas que você consegue sentir, muitas vezes até mesmo mensurar, tá bom? Então, o primeiro sintoma é o clássico palpitações e batimentos cardíacos acelerados, ok? E como é que você sabe que isso está acontecendo, Fabrício? Basicamente, uma pessoa que está com ansiedade ou com crise de ansiedade ou que tem, de fato, um quadro, um transtorno ansioso, nos momentos em que a ansiedade pega mais, ela pode sentir a sensação de palpitação, que reflete, às vezes, um batimento que está acelerado. E isso pode ser mensurado. Então, se você pega, por exemplo, no pulso de uma pessoa que está ansiosa e está com um batimento cardíaco acelerado, você consegue sentir, tá? Você pega aqui, por exemplo, no pulso, onde você sente pulsar, né, o sangue do teu corpo, você consegue sentir que está acelerado. Se você pegar um oxímetro, um estetoscópio, você vai aferir aquilo, tá bom? Sabe aqueles aparelhinhos de medir pressão mesmo? Muitos deles, mesmo aqueles de pulso ou aqueles de braço, eles conseguem hoje, os digitais, verificar que a pessoa está com taquicardia. E o que é taquicardia? É o batimento cardíaco acima da média, acima do esperado, um batimento acelerado. E taquicardia é um termo técnico utilizado aqui para os batimentos cardíacos acelerados que pode acontecer na pessoa ansiosa, na mulher ansiosa, tá certo? E você já parou para medir? Porque eu sei que a sensação muitas vezes a gente tem. Eu tô sentindo que meu coração tá acelerado, tô sentindo que tá batendo mais forte, tá esquisito. Mas é importante, às vezes, você diferenciar a sensação do que de fato é. Porque às vezes realmente ele tá acelerado mesmo, tá bom? E por que que isso é importante? Porque pessoas que têm, por exemplo, hipertensão, outros problemas cardíacos, diabetes, que são mais velhas, essas pessoas podem estar aí tendo um empilhamento de fator negativo que aumenta o risco cardiovascular, justamente por um sintoma que é relativo à ansiedade, mas que pode sim afetar outras áreas do corpo, tá bom? Como por exemplo, o aumento pressórico, certo? Às vezes a gente tem sangue no corpo todo, né? O sangue é uma forma que o nosso organismo tem de nutrir todas as partes. Então, passam nutrientes, passam vitaminas, oxigênio e é filtrado no pulmão. Então, basicamente, o sangue sai do coração, vai por todo o organismo distribuindo nutrientes e oxigênio, e ele volta, né, com
entre aspas, impurezas, e o pulmão filtra e o coração manda de volta. É basicamente isso. Eu tô explicando aqui de uma forma bem simples, tá, né? Se tiver professor de fisiologia aí, não vai me dar bronca, eu tô explicando para ter um entendimento mesmo. Mas qual que é a questão disso? Quando existe essa questão do coração como uma bomba, né, e do pulmão como um filtro, é que se você tem o batimento acelerado porque você está ansioso ou ansiosa, você de certa forma está alterando esse fluxo natural das coisas, tá bom? Essa compensação do seu organismo. Então passa-se a existir um quadro, por exemplo, de taquicardia que pode desencadear outras coisas. Então o seu organismo ele se sente hiperestimulado. E a partir disso, toda aquela cascata de hormônios, ela vai ser desencadeada no sentido de estimular as outras partes do seu corpo também, tá bom? Então, por isso é importante entender que palpitação, batimentos cardíacos acelerados, são de fato um dos principais sintomas físicos presentes na ansiedade e que eles podem ter correlação com outros desfechos cardiovasculares. E aí, nos piores casos, quando a gente tem um extremo risco, pode ter risco de AVC, risco de ataque cardíaco. Óbvio, não estou falando aqui, pelo amor de Deus, que a ansiedade sozinha provoca tudo isso. Não. Mas a ansiedade, quando ela tem sintomas característicos e quando ela está empilhada com outras coisas, ela vira um fator de risco a mais, tá certo? A mais. E às vezes era aquela coisinha que faltava para dar um problema maior, tá certo? Então por isso é importante prestar atenção justamente para existir a contenção destes sintomas, E olha que aqui eu estou falando só de palpitação e de batimento cardíaco acelerado, tá? Vamos para o sintoma número 2. O sintoma número 2 é tensão muscular e dores no corpo. Quem aí nunca sentiu dor? Acho que todo mundo em algum momento da vida já sentiu dor, porque, vamos lá, agora dar um outro exemplo para vocês interessante. Dor também é um mecanismo de defesa, tá? Da mesma forma que a ansiedade pode ser um mecanismo do nosso corpo, dor também serve, porque se dói, é porque tem alguma coisa de errado. O seu corpo, às vezes, está identificando uma agressão, está identificando alguma coisa fora do lugar, está identificando alguma doença, entendeu? Então, poxa, se está doendo, é o seu corpo te mandando um sinal de que algo está errado. E o fato de existir dor no quadro de ansiedade também quer dizer isso. Poxa, tem algo de errado. Só que qual que é o problema? A ansiedade, ela não tem um lugar específico. Ah, Fabrício, mas é no cérebro, é na cabeça, então é dor de cabeça. Não, não necessariamente, porque a ansiedade ela tá mais ligada com essa parte de cunho mental, emocional, e não de forma necessariamente anatômica. E mesmo que seja alguma coisa mais puxada para neuro, né, para a questão do cérebro, para a questão das vias corticais, o que acontece? O cérebro, o nosso pensamento, a nossa mente está ligada com todo o resto do corpo. Então, a partir do momento que existe a ansiedade, que o corpo percebe algo de errado, o que acontece? Pode existir esse envio de mensagem, né, para diferentes áreas do teu corpo de que algo está errado e você consequentemente sentir dor. Ou às vezes você nem sentiria dor normalmente, mas alguma coisa que é pequena pode exacerbar. Então às vezes a pessoa já tem ali algum problema na coluna, mas que não dói, mas ela tem. E aí ela tem ansiedade. E aí pode juntar essas duas coisas e piorar a dor. Entende? Então, é isso que eu quero dizer. Não só ansiedade como um gatilho de desencadear dores no corpo, tensão muscular, mas também como um gatilho de exacerbação, de aumento, ok? Porque ela não só pode iniciar, como ela pode manter e aumentar outros tipos de dores. Então, por isso é muito importante você prestar atenção nesse tipo de sintomas. Tomar um pouco d'água porque o tempo está extremamente seco. Tá aí, ó, uma outra dica relativa à ansiedade também. Não fiquem desidratados. Sério.
principalmente quem mora em áreas mais secas como eu, busquem sempre estar tomando a sua garrafinha de água aí. Se você não tiver, poxa, adquira uma porque isso faz diferença. Eu, quando eu não tinha o hábito de tomar água sempre, vira e mexe eu ficava com muita dor de cabeça. E eu achava que eu tomava água, mas eu tomava quando eu sentia sede, apenas. E o que acontece? O ser humano é diferente dos outros, né? Não tem como, porque eu sei que vai ter gente que vai falar, o cachorrinho só bebe água quando ele tá com sede. Mas, cara, a gente é diferente dos outros animais. Então não tem como você querer comparar com o animal da selva, isso e aquilo. Porque assim, animal não faz live, não usa celular, não assiste Netflix, entendeu? Não faz receita de comida. Qual que é a questão? Se você for esperar quando você ficar com sede para você tomar água, cara, você vai estar com déficit sempre, entendeu? E aí você vai sentir alguns sintominhas, por exemplo, dor de cabeça, as próprias dores no corpo, né? Podem denotar disso também. E tem alguns hábitos do ser humano que também diferem, né, dos outros animais. O consumo de café. Não, assim, não vou falar, não vou entrar a fundo no assunto. Por exemplo, álcool. Álcool é uma coisa diurética. A pessoa que toma cerveja, que toma vinho, que toma bebidas alcoólicas, é diurético, sabe? Então tudo isso aí também meio que causa uma confusão nessa parte da hidratação, tá certo? Então por isso é de extrema importância você ter aí essa garrafinha de água, tomar água ao longo do dia, porque vai ajudar. Vai ajudar. Lembra quando eu falo dos fatores de proteção relativos à ansiedade? Que a ansiedade em si, para você conseguir tratar ela de uma forma que obtenha esse sucesso, não é simplesmente ir lá, vou tomar um remédio, resolve, ou vou fazer aqui uma meditação e resolve. Não, é você analisar o panorama todo da tua vida de forma com que você consiga identificar pontos de melhoria, tá bom? De coisas que não estão tão bem ou que são completamente desajustadas e também pontos de manutenção, porque tem muitas coisas que assim, eu não vou ficar aqui só para dar bronca ou para falar que você está fazendo isso errado. Não, poxa, tem muita coisa que a gente faz certo. Igual eu falei, hoje eu tomo água, eu sei que eu faço isso certo. Então eu vou manter, entendeu? Então pontos de manutenção. Então é importante, falando nisso, tá muito seco esse tempo. Então é importante você ter essa noção justamente porque, poxa, se eu não me hidrato, se eu não durmo bem, se eu não me alimento direito, eu sei que são pontos de melhoria. Eu já faço atividade física, eu já tenho relacionamentos saudáveis. Então são pontos de manutenção, entendeu? Então é muito importante você saber identificar tudo isso, porque você vai conseguir de forma consciente manejar os seus comportamentos. Sabe aquilo do ter controle? Não é sempre que você consegue ter controle de tudo. Tá ok? Então, o controle, ele dá algumas poucas coisas. Só que, poxa, se eu tenho pouco controle sobre poucas coisas, então eu vou controlar muito bem. Eu consigo controlar o horário que eu durmo, o horário que eu acordo, a comida que eu como, a água que eu bebo, entendeu? Então eu vou controlar da melhor maneira possível, para que isso possa, de alguma forma, refletir na minha saúde, no meu bem-estar, tá bom? Então aqui, ó, tô falando do segundo sintoma ainda, que é a tensão muscular e as dores no corpo. Então, tudo isso pode vir de forma confusa. Às vezes, você vai sentir uma dor na coluna, às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é uma tensão atrás do pescoço. Às vezes, o sintoma que eu tive foi complicado, na época que eu estava tendo ansiedade. Quem não sabe, eu tive ansiedade muitos anos atrás, antes mesmo de entrar na faculdade de medicina. Era que eu dormia e durante o sono manifestava-se uma tensão muscular nessa área da mandíbula. E aí, ó, sabe quando você aperta a mandíbula para morder mesmo, para mastigar? Tensionava aquilo durante o sono. O nome disso é bruxismo, ok? É um dos sintomas, uma das condições que pode ocorrer em quadros com pessoas ansiosas. Então, quando manifestava o bruxismo e aquilo se mantinha pela noite ou pelo decorrer dos dias e das noites, o que acontecia? A minha bochecha ficava toda machucada. Então, se eu pegasse e puxasse aqui, não vou fazer isso aqui porque vai ficar feio, né? Mas se eu fosse de frente pro espelho e eu puxasse a lateral da minha bochecha,
eu ia conseguir ver, tanto que hoje eu tenho cicatriz, tá? Se eu pegar minha boca aqui e abrir, vai ter cicatriz dos dois lados. Dos dois lados, cicatriz interna, obviamente. Então, se uma pessoa que já teve bruxismo, que é uma das condições de ansiedade, abrir aqui a lateral da bochecha, vai conseguir ver uma linhazinha, que é justamente a linha na qual juntam-se, ó, as arcadas dentárias, tá? A dentição. E agora, como que eu diferencio, Fabrício, de alguém que tá com isso ativo? Poxa, alguém que tá com um bruxismo ativo vai estar machucado, vai sentir dor, vai sentir arder aqui dentro, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela não percebe, porque é muito difícil você. Vamos lá, vamos confessar aqui, ninguém fica puxando a lateral da boca para olhar a parte de dentro da bochecha se não tá sentindo alguma coisa, né? Tanto que foi isso que aconteceu. Eu tava sentindo arder quando eu escovava os dentes ou quando eu comia algum tipo de alimento com mais temperado ou com sal, porque arde, né? Você já jogou sal no machucado? Óbvio, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas arde pra caramba, tá bom? Então, aí quando eu olhei tava machucado. Então, se você tá sentindo que quando você come alguma comida salgada, tá ardendo a gengiva, tá ardendo a lateral da boca, olha, dá uma olhada, ou vai no dentista, ou vai no médico, faz um exame da arcada dentária, da parte da dentição, uma oroscopia, né? Pra quem não sabe, sabe aquele exame que o médico fala, abre a boca, vamos ver a garganta. O nome disso é oroscopia, ou seja, a escopia, né, da cavidade oral. Então tem otoscopia, que é do ouvido, rinoscopia, que é do nariz, mas então é a questão da oroscopia, que é o fato do profissional da saúde observar dentro da tua cavidade oral. E nisso você vai conseguir identificar. Você consegue identificar se você está sentindo dores, ardência na lateral da bochecha, se você tem bruxismo, que é uma manifestação física também possível em quadros de ansiedade. Aí agora outras, como por exemplo tensão muscular, dor na coluna, dor de cabeça. Muitas vezes é prudente fazer um diagnóstico de exclusão. Vou explicar melhor o que é um diagnóstico de exclusão para vocês entenderem. Diagnóstico de exclusão é quando eu suspeito que algo está causando esses sintomas e eu tenho um ranking do que é mais provável e daquelas coisas que são menos prováveis. Quando eu falo em dores físicas, sempre em um primeiro momento a gente pensa no quê? Em causa física. Então, se meu braço dói, poxa, a primeira coisa que eu vou pensar é se eu bati ou não o meu braço. Ah, não, eu não bati o braço, sabe? Então, beleza. Vamos vendo a história dessa dor. Tá certo? Dor de cabeça. Bateu a cabeça? Não, não bateu a cabeça. Mas tá doendo. E aí a gente vai indo para causas físicas. Tá certo? Então, uma das coisas que logo se suspeita de criança quando tem dor de cabeça, porque criança não estressa, criança não tem aquela dor de cabeça do adulto. Criança não toma café, em tese não é pra tomar, né? Criança pequena. Então, a criança com dor de cabeça, qual que é a primeira coisa que pensa? Óbvio, se bateu a cabeça, né? Mas em segundo, visão, óculos. Eu, quando era pequeno, eu nunca tive dor de cabeça. Mas ali no. Eu até lembro o ano, acho que foi em 98. 98, eu devia ter 5 para 6 anos. Acho que uns 6 anos de idade. E eu passei a ter muita dor de cabeça. E aí, poxa, meus pais na época falavam, pô, criança, com dor de cabeça, como assim? Óbvio, o que fizeram? Bateu a cabeça, moleque? Não. Tá persistindo as dores de cabeça? Tá persistindo. Me levaram um oftalmologista. Ou seja, descobriram que as dores de cabeça eram referentes à visão. Entendeu? Então, é isso o diagnóstico de exclusão. Não é dor porque bateu a cabeça? Então é óculos. É óculos. Beleza, acabou. Descobriu. Usou óculos. Passou a dor de cabeça? Passou. Então, resolvido. Mas e se uma pessoa que não bateu cabeça, que já usa óculos, já passou no oftalmologista, o grau tá normal, a pessoa enxerga bem e ela ainda tem dor de cabeça? Então a gente tem que buscar outras causas. Entende? Então você vai excluindo os diagnósticos mais prováveis e partindo para aqueles menos prováveis, porque tem um caminhar aí dessa estrada. Óbvio, a gente leva em conta toda a história da pessoa. Não é igual para todo mundo o ranking dos diagnósticos. Porque, por exemplo, eu posso, para uma criança que tem dor de cabeça, colocar em primeiro lugar problema de vista.
Em contraparte, para um adulto estressado, que não dorme bem, que consome álcool, eu posso colocar outras coisas no topo, como causas prováveis desse diagnóstico de dor de cabeça, de cefaleia, tá certo? Mas para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer é, quando existe tensão muscular, quando existe dor física, normalmente precisa se excluir as causas físicas mesmo. Então, se é dor na coluna e ela persiste, beleza, pode até ter ansiedade, mas você já verificou com o ortopedista se não tem algum problema na coluna? Entende? Porque, poxa, já é ruim você sofrer com sintomas de ansiedade, ainda ter a dor na coluna. A ansiedade até melhora se você conseguir identificar um fator físico que você possa abordar. Porque eu sei que tem muitos fatores físicos que, por serem somatizados, né, psicossomáticos, ou seja, pelo fato de existir uma causa psíquica ou uma causa outra, você acaba sentindo essa dor e não consegue ali identificar um foco físico com o qual você possa abordar e ter uma melhora. Então é complicado mesmo. Mas se existe uma causa física que pode ser tratada, que pode ser melhorada, então ótimo, porque isso também pode refletir no quadro da sua ansiedade. Porque é aquilo. Ah, eu tenho dores porque eu sou ansioso ou eu sou ansioso porque eu tenho dores? Já parou para pensar nisso? Eu já atendi pacientes, tá? Que desenvolveram quadros de ansiedade por causa das dores. Às vezes a pessoa sentia tanta dor que ela ficava ansiosa. Às vezes, quando ela ficava sem dor, batia ansiedade, porque ela achava que a qualquer momento aquela dor ia voltar, ia surgir. E a causa inicial não foi a ansiedade. Às vezes era um problema na coluna, uma hérnia de disco, um problema no ombro, um problema no pescoço. Entende? Então a gente tem que entender isso também. A ansiedade, ela pode ser tanto causa como consequência das dores. Tá certo? Não sei se vocês já tinham parado para pensar um pouco nisso. Porque beleza, posso ter tensão muscular, posso ter dores no corpo. Mas a origem primária de tudo isso foi de fato a ansiedade ou a ansiedade veio como uma consequência de eu estar sentindo dores demais? Então, quero que vocês reflitam acerca disso, porque, poxa, se vocês conseguirem chegar à conclusão de que a ansiedade veio depois das dores, talvez resolver as dores, tratar a origem física dessas dores, óbvio, se essa origem existir, resolva a ansiedade ou diminua significativamente a ansiedade. Tá certo? Vamos lá. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Selma. Selma falou que tem muita tensão muscular. É, realmente. Quando a gente tem ansiedade e principalmente quando tá em crise, né? Os músculos eles ficam mais tensionados, porque você fica teso, né? Aquela palavra teso, as pessoas mais velhas adoram usar. É quando fica aquele estado de tensão, parece que tá fazendo força. Mas não, é só um sintoma de ansiedade. É complicado, né? Complicado. Vamos para o sintoma número 3. Sintoma número 3 é relativo à parte respiratória. Por quê? Porque a ansiedade ela mexe com isso, tá bom? Ela mexe com isso. Então, às vezes, você vai se pegar querendo ali respirar melhor, tá certo? Se sentindo ofegante, se sentindo com falta de ar. E é muito ruim, porque a ansiedade ela dá isso principalmente em crise. Em crise. Tanto que um dos exercícios que eu ensino aqui para vocês, que eu ensino nos Reels, que eu falo bastante, é o controle da respiração, tá bom? O controle da respiração. E que você precisa treinar, não treinar justamente, né? Poxa, treinar quando você tá bem, quando tá normal. Por quê? Quando você tá em crise, você pode até se valer desse recurso, né? Do recurso de utilizar a respiração para poder diminuir os sintomas ansiosos. Mas eu quero chegar, no momento, se eu precisar utilizar uma respiração pausada, uma respiração controlada, eu quero já ter prática com isso. E para eu ter prática com isso, é igual academia. É igual as outras coisas que a gente faz de forma repetida. Então eu preciso treinar essa respiração pausada. Entendeu? Eu preciso ter esse controle da respiração diafragmática, da respiração abdominal. Tá bom? Porque no momento em que eu mais precisar, eu vou saber utilizar esse recurso da melhor forma possível. E, consequentemente,
ter uma diminuição dos sintomas da ansiedade ali na hora. Então, sintoma físico muito importante e muito característico de ansiedade são sintomas respiratórios, como a respiração ofegante e a falta de ar. Óbvio, novamente, a gente sempre tem que analisar o contexto, porque eu não quero que vocês entendam que quando eu cito alguns sintomas, que são os principais sintomas, os mais importantes, eles não coexistam com outras situações. Eles coexistem e muito, tá bom? Então, eu vou ter respiração ofegante numa pessoa que fez atividade física. É normal. Se a pessoa se colocou numa situação em que ela faz esforço físico, um esforço extenuante, poxa, então ela vai ficar com a respiração ofegante, porque ela precisa, né, recuperar toda essa situação do organismo dela, normal, fisiológico. Mas se eu tenho uma pessoa que ela tá parada e ela passa a ficar ofegante, por quê? Tem que descobrir a causa base daquilo. E, novamente, entram ali o diagnóstico de exclusão. Porque, poxa, tem outras causas que dão uma respiração ofegante. Problemas respiratórios, asma, entende? Uma pneumonia, problema cardíaco. O problema cardíaco está diretamente correlacionado com essas questões de falta de ar. Então, também não vamos colocar nas costas de todo e qualquer sintoma a questão da ansiedade. Entende? Ah lá, ó. Olha só, cara, parece que você previu, Selma. O próximo sintoma, inclusive. Vou falar disso, tá? Só finalizar a parte respiratória. É muito interessante, pessoal, vocês interagirem, comentar, que a gente tá no YouTube, no Facebook e no Instagram. Porque esse tema, tá? Inclusive, ó, eu vou ler o tema para vocês. 7 principais sintomas físicos de ansiedade em mulheres. Esse tema eu peguei do comentário de vocês, entendeu? Porque quando vocês comentam aqui, vocês me dão recurso para eu poder criar conteúdos em cima daquilo. Então, poxa, às vezes o pessoal me mandava uma mensagem: Fabrício, eu tô sentindo dor nas costas, pode ser ansiedade, Fabrício, tô sentindo falta de ar, pode ser ansiedade. Então eu falei, poxa, peraí, vou ver quais são os principais sintomas, vamos falar aqui deles com responsabilidade, né? Porque senão as pessoas não vão entender. Então vamos falar certinho de cada um deles, vamos entrar a fundo para que as pessoas possam ter esse conhecimento, ter esse domínio mesmo. Então isso é muito importante. Então se vocês tiverem dúvidas, sugestão de temas, pode mandar, tá? Que isso vira material para conteúdo futuro, beleza? Então vamos lá. Então a ansiedade pode sim cursar com sintomas respiratórios, ok? Mas novamente, sempre é necessário haver essa questão do diagnóstico de exclusão. E agora vamos aí para o sintoma número 4, que é o que a Selma escreveu ali, e eu vou falar que são os problemas gastrointestinais. Vamos lá, o que são problemas gastrointestinais? São problemas relativos à parte do estômago e do intestino, ok? Então, às vezes, você pode sentir queimação, às vezes você pode sentir diarreia. E geralmente, gente, são os extremos, tá? São os extremos. Pode ter tanto diarreia quanto constipação. A pessoa não consegue ir no banheiro. Então ela fica desregulada para os dois lados. E como geralmente eu associo esses sintomas gastrointestinais à ansiedade? Aqui é importante identificar a história dos sintomas, tá bom? Porque, por exemplo, se toda vez que a pessoa tem crise de ansiedade ou que ela percebe que os sintomas de ansiedade estão muito mais fortes e aí ela tem um desarranjo intestinal, poxa, a gente pode começar a construir uma correlação. Só que se a gente percebe que não está associado, a pessoa está tranquila, ela não está com sintomas ansiosos no momento, ela está de boa, ela não se sente ansiosa propriamente dita e ela tem problema ali. Ela tem que ir no banheiro correndo, não consegue segurar, ou está constipada há vários dias. Nesses casos, tem que ter uma investigação para ver se não tem um problema intestinal, se não tem alguma obstrução, se não tem alguma coisa ali da região mesmo. Lembra do que eu falei das dores? Aqui, a mesma teoria é válida, tá? O mesmo argumento é válido. Porque se eu sinto dor de cabeça, poxa, eu bati minha cabeça? Não. Ah, então beleza. Aí eu vou buscar outras causas. Da mesma forma, caramba, tô com diarreia. Poxa, você tá com diarreia? Você comeu alguma coisa suspeita? Algum alimento cru? Você comeu num restaurante que você não sabe a procedência ali da comida? Ou você se recorda
de algum lugar que você acabou se expondo a material contaminado. Ah, eu tomei água que não era filtrada. Ah, eu andei descalço na beira de um lago e depois eu descobri que o lago estava sujo. Então, assim, a gente tem que também buscar essas associações para excluir, tá bom? Beleza. Fabrício, eu até fui no médico, ele me passou vermífugo, fiz exame de fezes, fiz um monte de exame, fiz colonoscopia, endoscopia, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu não tenho problema anatômico, eu não tenho problema no fígado, não tenho problema no intestino, não tenho problema no estômago, não tenho problema em nada. Mas eu continuo tendo bendita diarreia, eu continuo ficando constipado. Pera aí. Se já teve uma investigação, você não melhora e continua a ter sintomas, a gente precisa ir aí sim para outras causas, né? Tanto que tem um termo que é comum utilizado e realmente ele é um diagnóstico de exclusão, que é a síndrome do intestino irritável. E a pessoa ela tem, né, um problema ali com certos alimentos, com certas situações, e não necessariamente você acaba enxergando alguma alteração em exames, tá? Então a gente tem que entender isso. Com ansiedade é a mesma coisa. Se eu consigo ter uma correlação entre os sintomas gastrointestinais e o quadro de ansiedade, principalmente as crises, eu posso começar a construir essa relação e, óbvio, a melhoria, o tratamento vai acabar estando ligada à melhoria da ansiedade, à melhoria dos sintomas de ansiedade como um todo, beleza? Então, isso é muito importante, tá? A ansiedade, ela de fato pode afetar e afeta o sistema digestivo, tanto para mais quanto para menos. Tem gente que fica constipado, tem gente que fica com o intestino um pouquinho mais solto, ok? Então vamos lá. Esse é o quarto sintoma, que é muito importante, é um dos principais aí que a gente tem. O quinto são os sintomas relativos à sensação de fraqueza, aos tremores. Quem aí nunca teve tremor? Não balançou a perninha lá, não ficou com a perna inquieta, entendeu? Ou não ficou com a mão ali que você coloca e consegue ver a mão tremendo, entendeu? Então, isso novamente. Existem quadros neurológicos, né? Quadros relativos a nervos, a patologias do cérebro, mas que aí a pessoa não vai ter outros sintomas, ela vai ter só o tremor ou outras coisas diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diagnóstico de convulsão, ou às vezes uma pessoa que tem diagnóstico de epilepsia, né, que convulsiona, ou qualquer outra coisa relativo à parte cerebral, não necessariamente ela tem ansiedade, mas no quadro de ansiedade, no quadro de ansiedade, podem haver tremores, tá? No quadro de ansiedade, eu posso ter um paciente, uma paciente, que uma das manifestações que essa pessoa vai ter é sim tremer. E, geralmente as mãos, as pernas, muitas vezes o corpo todo, principalmente quando está em crise, tá? A crise de ansiedade é muito característico haver essa sensação de fraqueza, primeiramente, né? Aquela sensação física ali. E aí você perceber fisicamente que a pessoa está tremendo, parece que ela está com frio, mas ela não tá, tá bom? É a questão da ansiedade. E isso tudo associado, a gente consegue enquadrar em alguns transtornos, né? E uma das estratégias muito bacanas, falando em tremores, que aí é muito relativo a essa parte do corpo, é a meditação. Não sei se alguém aí já medita ou se já meditou, porque a meditação, basicamente, ela vai te auxiliar nessa questão de uma atenção plena. Essa questão de se desligar-se daquilo que é físico, né? Buscar essa viagem interna, de certa forma. Entende? Então, quem tem tremores, quem tem sensação de fraqueza, meditar ajuda bastante. Mas, novamente, aqui também é válido aquele argumento que eu utilizei para os exercícios de respiração. Precisa ser feito com certa frequência, para que você possa treinar, para que você possa colher frutos de médio e longo prazo. Óbvio, Fabrício, vai ter resultado no curto prazo? Vai, gente, mas eu não vou mentir, não vai ser uma coisa super significativa. Porque, da mesma forma, a mesma coisa que você querer ir um dia para academia e sair lá com o físico do Arnold Schwarzenegger. Não vai acontecer.
entendeu? Meditação, exercício de respiração, todas essas coisas, elas precisam ter uma construção sólida. Você colhe, sim, frutos do momento, mas para ter o benefício máximo de tudo aquilo, é só fazendo dia após dia, tá bom? Vamos para o sexto sintoma. Sexto sintoma é a sudorese excessiva. Fabrício, para de usar termo difícil. O que é sudorese? Suor. Suar, ficar suado, molhado. A palma da mão fica molhada. Fica aquele suorzinho na testa. E você nem tá fazendo atividade física nenhuma. Tá até frio e você tá suando. Já pensou nisso? Já viu isso? Que louco. A pessoa tá em repouso, né? Ela tá tranquila. Tá com o ar-condicionado ligado. Não tá quente, não tá calor. Tá com a roupa normal. E a pessoa fica suada. Estranho, né? Estranho. Então, isso é um sintoma de ansiedade, muitas vezes. Óbvio, pode ser um distúrbio hormonal, pode ser um distúrbio hormonal, pode ser um distúrbio de alguma glândula endócrina relativa à parte do suor, pode ser também. Mas também é um sintoma de ansiedade. Pode enquadrar-se em um diagnóstico de ansiedade, tá bom? Lembrando, sempre tudo que eu falo aqui, gente, a gente não pode pegar de forma isolada. Ah, Fabrício, eu suo no ar-condicionado, quer dizer que eu tenho ansiedade? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é porque você tem o suor fora do contexto de calor que você tem ansiedade. Ah, mas espera aí. Você tem palpitação no peito, pensamento acelerado. Você tem o suor frio ali. Você sente aquela angústia. Pera aí, aí é diferente. Aí eu tô começando a colocar sintomas juntos que quando eu vejo o pacotinho, né, desses sintomas, aí eu olho para aquilo e falo, porra, ansiedade. Pera aí. Entendeu? Então, basicamente é isso, gente. Nem sempre um sintoma isolado, ele vai querer dizer alguma coisa. Mas quando eu começo a enxergar o conjunto de tudo aquilo, e aí eu consigo perceber de fato o diagnóstico, né? Que, óbvio, tem que ser um profissional da saúde para, de fato, falar, né? Porque existem tipos e subtipos de ansiedade. Não é só a ansiedade. A ansiedade é um termo que eu acabo usando aqui, mas é uma categoria, tá bom? Existem diversos subtipos de ansiedade, beleza? Desde fobias, que manifestam-se com sintomas ansiosos, até a transtorno bipolar, transtorno ansioso, transtorno depressivo, que cursa às vezes com o quadro de ansiedade também, entende? Então é importante nós termos a noção destes sintomas, justamente, num primeiro momento, para saber que a gente se enquadra de alguma forma na categoria e buscar a ajuda adequada, entende? E sim, a ansiedade realmente ela não é fácil. Boa noite, pessoal que chegou aí. Eliana, Valéria. Boa noite a todos vocês, todas vocês. E vamos lá. Então, sudorese excessiva, quando existe esse suor nas mãos, esse suor na testa, e não tem, você não fez atividade física, não tá calor, não tem nada ali que justifique aquilo. Bom, mas você tá ansioso, tá ansiosa. Então, peraí, é um sintoma físico que pode sim ser decorrente de quadro de ansiedade. E agora, vamos para para um último sintoma, que ele também se caracteriza como físico, porque refere-se à fisiologia do nosso corpo, que são os distúrbios do sono, tá bom? Os distúrbios do sono. A gente pode ter insônia, pode ter pesadelos, pode ter várias coisas relativas à ansiedade, tá certo? Então, o fato da pessoa não dormir, ou de acordar durante a noite, ou de não ter um sono revigorante, e até dorme a quantidade de horas adequadas, mas ela passa o dia cansada, pode se enquadrar também como um dos sintomas físicos relativos à ansiedade. E sono, como eu disse, em outros sintomas, pode ser tanto causa como consequência. Às vezes, o fato de você dormir várias noites mal pode ser um fator de risco para que você desenvolva ansiedade, entende? Da mesma forma, você estar ansiosa é, sim, um prato cheio para você poder ter insônia, para você ter problemas com pesadelos, não ter uma noite de sono que seja revigorante, entende? Então, tudo isso é muito importante, vocês terem essa noção. E eu vou recapitular rapidinho os 7 sintomas físicos que são os principais aí, na minha opinião, de ansiedade. Falei sobre palpitação e batimentos cardíacos acelerados. Falei sobre tensão muscular e dores no corpo. Falei sobre
respiração ofegante e falta de ar. Falei sobre problemas gastrointestinais. Falei sobre tremores e sensação de fraqueza. Falei sobre a sudorese excessiva e, por último, dos distúrbios do sono. Sim, eu sei que muitas de vocês vão olhar para tudo isso e falar: caramba, Fabrício, eu tenho tudo. Pois é, pois é. E essa foi um episódio, uma live mais de conscientização para vocês aprenderem a ter essa identificação melhor e também para poder excluir outras causas, porque muitas vezes a gente quer atribuir ansiedade, mas nem tudo necessariamente vai ser ansiedade, tá bom? E às vezes você resolvendo algum problema, a ansiedade também tende a melhorar, tende a diminuir, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos e de todas. Vejo vocês na próxima live, tá? Por hoje é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.